Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e nós vamos dar uma olhada no que nós veremos na nossa aula. Aula 9, com o objeto de conhecimento, relação entre textos, com o nosso detalhamento, elementos da narrativa. E a gente vai tentar compreender um pouco o que são esses elementos da narrativa e como eles funcionam no nosso texto hoje na nossa aula. Então vamos a ela. Vocês com certeza já conhecem os nossos tipos textuais, já ouviram falar do tipo narrativo, descritivo, injuntivo. Todos eles possuem funções diversas. É sempre importante a gente pensar no objetivo da linguagem, que é comunicar. Toda vez que eu utilizo a linguagem, eu estou comunicando, eu estou transmitindo e recebendo informações. A gente nunca pode esquecer isso, porque quando a gente pensa no objetivo da linguagem, enquanto comunicação, a gente consegue compreender que nós vamos ter tipos textuais, gêneros textuais, todos eles com características diversas, mas com um objetivo em comum, que é comunicar. E sabendo disso, sabendo sobre os tipos textuais, sabendo sobre os gêneros e compreendendo quais são as suas características, nós conseguimos entender o mecanismo da língua e como ele nos serve e como utilizá-los também. E é por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre relação entre textos, tentar entender um pouco sobre o tipo narrativo, e tentar entender esses elementos que compõem o tipo narrativo, essa transmissão de conhecimento. E quando nós falamos de narrativa, nós estamos falando principalmente de verbos em sequência. Ou seja, contar uma história, por exemplo, ou relatar um fato, tudo isso faz parte do nosso tipo narrativo. E pensando nessa estrutura, enquanto transmissão de uma história, contar, obedecer uma ordem, geralmente seguida de verbos, ou seja, andei, cheguei, saí, todos eles informam geralmente uma sequência cronológica. Então, uma narrativa geralmente vai apresentar uma sequência cronológica. E dentro da narrativa, quando você precisa contar uma história, por exemplo, você vai ter esses elementos. Uma história não funciona muito bem se você não tiver um personagem. Uma história não funciona bem se você não tiver um enredo. Geralmente ela possui um espaço, ela está situada em algum momento no tempo. E você tem aquela voz que você percebe que não é do autor, mas um narrador, alguém que está contando aquilo. E existem várias formas desses elementos se apresentarem. E é isso que a gente vai tentar compreender um pouquinho, compreender esses elementos e compreender como eles podem ser utilizados em narrativas. Então, a primeira coisa em mente é tentar lembrar um pouco como funciona o tipo textual narrativo. Perfeito? E para ilustrar um pouco do que a gente vai falar aqui, a gente trouxe uma pequena história para você ler, acompanhar e já ficar atento para esses elementos. Então, leiam comigo. Eu tenho aqui, então, o título da minha narrativa. Nem todas as narrativas terão um título, mas se eu escrevo um conto, uma crônica, e eu já quero anunciar para o meu leitor do que aquilo vai tratar, eu posso utilizar um título. E o título também é importante para já chamar a atenção para os elementos aos quais eu quero dar destaque. Então, se eu tenho aqui o título, esse elemento centralizado, está até em outra cor para que seja ilustrado, com essa ilustração, com imagens ao fundo também para que vocês percebam do que a gente vai falar, a gente já tem aí uma noção do que vai tratar a nossa narrativa. E o título dela, O Leão e o Cachorro Caramelo. Nós temos dois elementos bem diversos aí, né? Porque por mais que eles sejam animais, nós temos aí um leão. Nós temos leão no Brasil só se for em zoológico. A gente não tem selvagem, não é verdade?
não é algo que nós estamos acostumados a ver na nossa realidade, no nosso cotidiano, mas nós sabemos o que é um leão. Nós sabemos que eles, principalmente ali na África subsaariana, eles estão ali, uma presença bastante imponente. Mas nós temos aí o segundo elemento, que ele sim, bastante participativo da nossa realidade, que é o cachorro caramelo. Todo mundo tem na sua rua aquele célebre, aquele conhecido cachorro caramelo, que todo mundo alimenta como se fosse um animal de estimação coletivo. Além de ter se tornado aí nos últimos tempos um ícone, um símbolo nacional, um cachorro que parece que até tem pedigree de tão representativo que ele é para o Brasil. Eu tenho aí no meu título o leão e o cachorro caramelo. Já chama a sua atenção, porque você pensa, nossa, um leão e um cachorro caramelo se encontrando? Nem nas savanas africanas você tem o cachorro caramelo andando por lá para encontrar um leão. Já chama bastante atenção esse título. E outro elemento que chama também atenção é o destaque que se dá tanto para o leão quanto o cachorro caramelo, ao ponto deles estarem no nosso título. Isso é muito importante porque você já tem uma noção do que esperar, de que esses dois personagens, eles vão ser o centro dessa narrativa. Perfeito? Então bora ler lá a nossa narrativa para tentar entender um pouco o que tem na relação entre esse leão e esse cachorro caramelo. Então o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção são os nossos personagens. A gente vai falar mais sobre o personagem, mas vocês já sabem que são esses agentes, esses elementos que estão ali dentro, tendo ações atribuídas a eles. Então a nossa narrativa diz, certa vez, as primeiras duas palavras ali da narrativa também já são bastante importantes, porque já fazem referência a um outro elemento que a gente vai comentar, que é o tempo. Certa vez, pode ter sido ontem, pode ter sido anteontem, pode ser há 200 anos, há 300, há 400, pode ser em nenhum momento específico da história, mas é um elemento temporal. Só que o nosso autor, a pessoa que escreveu, quis situar em qualquer tempo, para dizer que aquela história serve para qualquer tempo. Então, certa vez, um leão andava pelas savanas africanas. Olha como a narrativa, a história, ela já se desenvolve a partir de um verbo. Eu tenho o tempo, certa vez eu tenho um leão, que é o meu personagem, e ele andava pelas savanas africanas. Eu já estou contando esse tempo, essa narrativa em andamento, acontecendo e criando uma sequência lógica. Então, um leão andava pelas savanas africanas em tempo de chuva, procurando algo para comer. Outra referência ao tempo, nesse caso ao clima, porque fala que é em tempo de chuva. E ele procurava algo para comer. O meu escritor, o meu autor, a pessoa que escreveu, que diz ali que é um autor desconhecido, também quis te ambientar, quis te colocar ali para dizer, não era qualquer tempo que fazia, era um tempo de chuva. O meu leão estava com fome, ele precisava comer e ele estava à procura disso. Outro verbo aí criando a nossa sequência lógica. De repente, na beira de um lago, ele se deparou com um animal que ele nunca tinha visto antes, um cachorro caramelo. E aí aparece o nosso segundo personagem que está no título, que é o cachorro caramelo. E já gera uma tensão esquisita, né? Porque o cachorro caramelo andando no meio da savana do leão, e o leão observa aquilo, nunca nem viu aquele animal, e obviamente isso vai causar alguma estranheza e já vai criar o nosso enredo, já vai dar um pontapé inicial, já vai dar um pontapé para que a gente se depare com essa narrativa e pense, o que será que vai acontecer? Como isso aqui vai se desenvolver? É uma coisa esquisita, né? Vamos continuar então a nossa narrativa? Ele começou a analisar o cachorro. Bem interessante, né? Como as nossas narrativas permitem que as coisas aconteçam. É como se o leão estivesse pensando. O leão pensa? Dificilmente. A gente não tem muitos indícios, não sabe muito bem como funciona a cabeça dos animais, né? Mas aqui na nossa narrativa, ele está analisando, ele está observando e ele está pensando algo, e com certeza ele vai falar também, né? Porque muitas das narrativas colocam essas características humanas nos nossos animais. Então ele começou a analisar o cachorro,
e depois de muito pensar, concluiu que ele seria uma boa refeição. Olha que bacana, você está olhando aquele prato de tambaqui, tal qual o leão está analisando o cachorro e pensando, com certeza isso aqui é uma boa refeição, vou ficar bastante satisfeito depois que eu comer isso, não é verdade? Para você que não gosta de tambaqui, pode ser outro peixe, pirarucu, jaraqui, as opções são várias aqui, né? Então, a gente tem esse elemento, a nossa narrativa se desenvolvendo, já cria uma tensão, você já deve estar com pena do nosso cachorro caramelo, que talvez seja devorado aí pelo leão, mas há uma tensão na narrativa e vamos ver como ela vai se desenvolver. Na sequência, o leão se preparou para atacar. Mais uma vez, né, esses verbos, mostrando um pouco como essa sequência vai se dando, as narrativas funcionam assim. Então o leão se preparou para atacar, mas quando estava chegando perto, o caramelo percebeu que logo seria abatido e num pensamento rápido se aproximou de alguns ossos que estavam no chão e falou bem alto. É aqui que a coisa começa a se complicar, né? Primeiro que o nosso caramelo não era bobo. Ele percebeu que o leão estava observando e percebeu que provavelmente seria devorado. Percebam ali na nossa imagem que inclusive nós temos algumas exclamações. Você sabe que o sinal de exclamação, aquele sinal bem ali no balãozinho do nosso cachorro, significa que ele ficou alerta para algo, né? Porque ele vai proferir as seguintes palavras perto dos ossos que também estão ilustrados ali. Esse leão que eu comi estava delicioso. Olha o nosso cachorro caramelo utilizando ali a argúcia, utilizando o pensamento rápido para fugir do leão. Primeiro que o leão nunca viu o cachorro caramelo. Vocês lembram lá no início da narrativa quando ele falou que nunca tinha visto? Então ele não sabe muito bem o que esperar. Será que esse animal é um predador? Será que esse animal é uma presa? Então o caramelo observou que o leão não sabia muito bem o que esperar, mas que decidiu atacar e exclamou bem alto perto daqueles ossos. Isso é importante. Esse leão que eu comi estava delicioso. Bora ver por que ele disse isso. Continuando a narrativa, ouvindo o leão, ponderou e resolveu procurar outro animal para comer. Então o leão ficou alerta, né? Ele achou estranho que o cachorro caramelo tenha dito que comeu os ossos que seriam de um leão ali e ele decidiu que era uma boa ideia não atacar o caramelo e procurar um outro animal. Continuando, um macaco, olha só, no título a gente não tem nenhum macaco, mas é um personagem que agora aparece na nossa narrativa. Na ilustração ele estava desde o começo, mas ainda não tinha aparecido aqui no texto, né? Então um macaco que estava em cima de uma árvore viu toda a situação e resolveu falar com um leão. O macaco estava observando, achou aquilo esquisito e foi lá falar com o leão, né? Você foi enganado pelo cachorro, ele não havia comido um leão. Olha o macaco dedurando aí o nosso cachorro caramelo, querendo dar uma de esperto. Continuando o nosso texto, o leão ficou com muita raiva de ter sido enganado e resolveu atacar o cachorro caramelo. Então ele viu lá que tinha sido feito de bobo, ouviu o macaco e falou: olha só esse cachorro caramelo tentando me enganar, o rei da selva sendo enganado. Parênteses que eu não concordo que o leão é o rei da selva. Eu gosto muito mais dos hipopótamos, que são bem agressivos. Fecha o parênteses. Então, o macaco subiu em suas costas e eles voltaram para o lugar onde o cachorro estava. Então o macaco foi lá, né, subiu na costa do leão, foi acompanhando ele, queria provavelmente ver o desenrolar dessa história. Vamos ver se o leão vai atacar dessa vez o nosso cachorro caramelo. Ao entardecer, percebam aí a nossa arte, que até ali na nossa ilustração também temos o nosso entardecer. Isso é muito importante, tá? Porque mostra uma sequência cronológica, uma sequência do tempo. Ou seja, era dia, foi escurecendo. Isso é importante para a narrativa, não é verdade? Para mostrar como o tempo passa, como a história se desenvolve. E assim nós temos um elemento temporal destacado, mostrando a passagem do tempo
não é estático, as coisas acontecem como na vida real, o tempo vai passando. Então, ao entardecer, quando estavam chegando, o Caramelo falou bem alto: onde está esse macaco? Faz 1 hora que estou esperando que ele me traga um outro leão para eu comer. Espera aí, deixa eu segurar um pouco a risada. Muito bom, não é verdade? Muito bom o nosso macaco sendo também enganado e o leão sendo enganado por uma segunda vez. Então, onde está esse macaco? Faz 1 hora que estou esperando que ele me traga um outro leão para eu comer. O Caramelo está ali bem espantado, se perguntando, fingindo, né? E na sequência, ouvindo isso, o leão se enfureceu mais ainda e comeu o macaco. O macaco quis dar uma de esperto em cima do maior ícone animal brasileiro, que é o cachorro Caramelo, e acabou sendo devorado pelo leão. E a nossa moral da história: pense muito antes de se meter onde não foi chamado. O nosso macaco se meteu onde não foi chamado e acabou sendo devorado pelo leão. A história bastante humorística, né? Trazendo uma moral que também é muito importante da gente entender um pouco sobre como às vezes não é bom a gente se meter em alguns assuntos em que não fomos chamados. E isso está bastante expresso nessa relação entre o macaco, o leão e o cachorro Caramelo, que foi bem mais esperto, pensou rápido e deu soluções. E é muito importante a gente compreender que a partir do diálogo, da palavra, ele conseguiu se salvar. A linguagem é muito importante, não é verdade? E a gente vê, se você souber o que dizer, se você souber o que escrever, e isso não fica muito claro na narrativa, parece que é só sobre não se meter, mas também é sobre você ter postura, é sobre saber o que dizer e saber quando dizer. Isso também nos ajuda na vida. E todos os elementos da narrativa. É isso que nós estamos tentando compreender. Os elementos da narrativa, a estrutura de uma narrativa. Como é que ela funciona, como chegou ao resultado. Nós tivemos um início, um meio e o fim. Uma tensão. Nós tivemos personagens que foram agindo, essa voz que vai contando uma história como se soubesse de tudo o que está acontecendo, esse tempo que vai passando e esse espaço. A gente sabe que leões, por exemplo, são mais comuns em savana, mas o elemento espacial mesmo na narrativa está ali à beira de um lago, não é verdade? Que é onde se passa, onde a gente observa, onde o leão vê o cachorro, tudo isso faz parte aí da nossa narrativa. E para a gente relembrar o que, no final das contas, é uma narrativa. Observem aí comigo. O que é uma narrativa? A narrativa, ou texto narrativo, é um tipo de texto para se contar uma história, como eu falei para vocês, né? As histórias, princípio, meio e fim, um desenrolar, a forma como acontece, tudo isso fazendo parte da nossa narrativa. Na narrativa, há uma série de elementos que descrevem as ações de personagens em um tempo e espaços específicos. Ora, então eu tenho os meus elementos, eu vou descrever essas ações de personagens, por isso os verbos são importantes, em um tempo e espaço específicos, ou seja, eu vou definir o tempo, pode ser agora, pode ser em qualquer tempo, pode ser amanhã, pode ser há muito tempo atrás, tudo isso aparece nas nossas narrativas. E o espaço, pode ser na savana, pode ser na sala, na escola, à beira de um lago, debaixo de uma árvore, tudo isso cabe dentro de uma narrativa. E onde eu encontro os meus textos narrativos? Na sequência, textos narrativos presentes em nosso cotidiano são novelas, filmes, crônicas, fábulas, contos, todos eles contam histórias, sejam em textos com a nossa linguagem verbal, textos com linguagem não verbal, caso de filmes, podem ser também tirinhas, tudo apresenta a narrativa desde que tenha essa ordem, essa sequência cronológica, esses verbos e esses elementos da narrativa. Você também deve ver bastante em novelas, né? Tem vários capítulos longos em que nós temos lá vários personagens que não são reais, mas que ali dentro daquela ficção funcionam, agem, sofrem, choram. Tudo isso representa a nossa narrativa. A gente tem outros gêneros e assim
A gente vai fazer essa distinção, né? O tipo textual, a narrativa, que são esses textos que contam essas histórias, e nós temos gêneros, que são esses gêneros em que o texto narrativo se apresenta, como novelas, filmes, crônicas, fábulas, contos. Todos eles são gêneros. A gente não vai focar em descrever cada um, mas é importante que a gente saiba que eles existem, que eles funcionam dessa forma. Falamos muito sobre os elementos da narrativa. Vamos ver então como eles são estruturados agora. Então, como um texto narrativo é organizado? Quais são os elementos que compõem e quais são esses momentos da narrativa? Porque nós temos os elementos, mas também temos uma estrutura que é para dar um corpo para essa narrativa. Então, olha lá. Eu tenho os personagens nos elementos, eu tenho o tempo nos elementos, eu tenho o espaço nos elementos, ação e narrador. 5 são os nossos elementos da narrativa que nós trataremos aqui, que são os personagens, o tempo, o espaço, a ação e narrador. Todos eles dentro do que eu vou chamar de enredo, ou seja, aquilo que está sendo exposto, não é verdade? Então eu tenho também momentos dessa narrativa. Lembra que eu falei que precisa de uma sequência, de uma lógica para que seja caracterizado? Então a gente tem os momentos que podem ser a situação inicial, alguma coisa ali a princípio acontece que vai ser o nosso pontapé da narrativa, aquilo que vai desencadeá-la. Nós temos um conflito, algum problema que vai acontecer, alguma questão que vai se apresentar, e você vai pensar como isso vai se resolver. Será que o leão ia comer o cachorro quando ele observou? Esse é o meu conflito. É aquilo que vai se mostrar para ser desenvolvido na minha narrativa. O clímax, aquele ponto alto em que nos filmes, por exemplo, é exagerado, é aquele momento em que você prende a respiração, em que as coisas estão frenéticas acontecendo e você pensa, nossa, o que será que vai acontecer? E nós temos um desfecho em que você, enfim, sabe o que aconteceu, como tudo se desenrolou. Professor, toda a narrativa do mundo vai ser assim? Não. Porque os grandes escritores, eles manipulam isso, brincam com esses elementos, podem excluir um de propósito, podem tirar o clímax para que isso não exista, pode mexer com o desfecho. É o básico, é como a gente vê a maioria dos textos, mas isso obviamente pode ser mudado. Para a gente pensar em questões formais é muito importante. Nós temos que lembrar desses elementos, nós temos que entender essa estrutura, porque vai ser uma estrutura que vai aparecer na maioria dos nossos textos. E dentro da nossa narrativa, como é que nós vamos encontrar tudo isso? Observem comigo. Então agora, observem a organização tomando por base o texto, o leão e o cachorro caramelo, ou seja, vendo esses elementos da narrativa dentro da história que nós lemos hoje. Então nós temos os personagens. Quando eu pensar em personagem, eu vou pensar no quem. Quem participa da história? Nós temos o cachorro, o macaco, o leão, e nós temos aí a figura do narrador, não é verdade? Mas principalmente ali o cachorro caramelo, o macaco e o leão, são eles que estão interagindo entre si, agindo. Nessa questão do narrador, você pode ter narrador que estão dentro da narrativa, participando como personagens, ou você pode ter narradores que não participam da ação, que você só ouve aquela voz como se ele estivesse sabendo de tudo e lhe informasse sobre os acontecimentos. Narrador não é a mesma coisa que autor. Autor é quem escreve a história. O narrador é essa voz dentro do texto que pode ou não ser um personagem. Na sequência nós temos o tempo. Quando essa história aconteceu? Então eu tenho ali o certa vez, que não diz qual é o ano exatamente. Eu tenho o em tempo de chuva, se referindo a alguma época do ano em que a chuva é mais frequente. E eu tenho o ao entardecer, que é quando o sol vai sumindo e a noite vai caindo, para mostrar a passagem de tempo do momento em que o leão observou o cachorro até o desfecho da nossa história. Tenho também na sequência o meu espaço, onde a história aconteceu. Onde foi que se passou?
nós temos ali as savanas africanas, né? Bastante característico da presença do leão. E na beira de um lago, a gente tem ali a beira de um lago para falar não só sobre cidade, estado, país ou bioma, mas também falar especificamente onde se passou na beira de um lago para limitar ainda mais o meu espaço. Na sequência nós temos a minha ação, meu enredo. O que acontece na história? O que é essa história? Sobre o que ela fala? Então nós temos um leão que está lá caminhando pelas savanas africanas. Ele se depara com um cachorro caramelo que está à beira de um lago e pensa em devorá-lo. Ele quer devorar aquele cachorro caramelo. E o cachorro, que é muito esperto, engana, né, fazendo acreditar que havia devorado um leão. Isso aí são alguns elementos do nosso enredo aqui da presença. Se eu pedisse para vocês, façam um resumo do que conta aquela história. Isso aqui seria um bom resumo. Você não fala sobre tudo, você faz uma síntese e conta com poucas palavras o que aconteceu. Na sequência da nossa história, né, um macaco presencia a cena e avisa ao leão que ele foi ludibriado, que ele foi enganado pelo caramelo. Então o leão furioso retorna ao encontro do cachorro com a intenção de devorá-lo. Só que o que acontece? Ele é enganado novamente pelo cachorro, que afirma que o macaco trouxe o outro leão para ele devorar. É uma história tão boa que me dá vontade de rir o tempo todo. Mas é importante para a gente entender um pouquinho sobre limites, não é verdade? Esse seria o nosso enredo. Se eu fosse resumir essa história, seria dessa forma que eu diria. Esse é o enredo. O que acontece na história? Como ela se desenvolve? Nós temos o nosso próximo elemento, que é o narrador. Vimos personagem, tempo, espaço, enredo e agora o narrador, que é quem conta a história. O narrador pode participar da ação, ou o narrador pode apenas contar aquela história como se ele soubesse de tudo, sem participar. Então quem conta a história é um narrador observador, alguém que relata os eventos de maneira objetiva e neutra, ele está só observando. Ele descreve as ações dos personagens, como leão, cachorro, macaco, e não expressa nenhuma emoção ou opinião, ou seja, ele só relata. Na sequência, o leão se preparou para atacar, que o nosso narrador está contando, né? Mas quando estava chegando perto, o caramelo percebeu que logo seria abatido. E num pensamento rápido se aproximou de alguns ossos que estavam no chão e falou bem alto: esse leão que eu comi estava delicioso, colocando aí a fala do nosso cachorro, mas ao mesmo tempo antes dizendo de forma indireta o que estava se passando. Então nós temos nossos momentos da narrativa, esses foram os elementos, mas temos também os momentos, né? Uma situação inicial, em que eu vou apresentar brevemente esse contexto em que a história vai acontecer, em que as coisas estão num estágio de normalidade, as coisas estão tranquilas e vão começar a escalar. Na sequência, nós temos a situação inicial, né? Que certa vez um leão andava pelas savanas africanas em tempo de chuva, procurava algo para comer, de repente na beira de um lago, ele se deparou com um animal que ele nunca tinha visto antes, que era o cachorro caramelo. Então essa é a minha situação inicial, que vai se desenvolver para o clímax do conflito, em que os fatos do conflito se tornam mais intensos. Então a gente tem ali o leão analisando, né? Ele começou a analisar o cachorro e depois de muito pensar concluiu que ele seria uma boa refeição. Continuando, o leão se preparou para atacar, vai gerando essa tensão, que é o nosso clímax. Mas quando ele chega perto, o caramelo percebeu que estava abatido. Na sequência nós temos o nosso desfecho, como é que isso vai se desenvolver, que é a forma como a narrativa chega ao fim e como os fatos geradores do conflito são resolvidos. Então nós temos ali, ao entardecer, quando estavam chegando, o caramelo falou bem alto: onde está esse macaco? Faz 1 hora que estou esperando que ele me traga um outro leão para eu comer. E ouvindo isso, o leão se enfureceu mais ainda e comeu o macaco, ou seja, como tivemos esse desfecho, como aconteceu. E só para a gente relembrar tudo que nós falamos na nossa aula, nós temos elementos da narrativa, personagens, quem participa, o tempo, quando a história acontece,
o espaço onde a história acontece, a ação, o enredo, o que acontece na história, e o narrador, que é quem conta a história. Esses são os nossos elementos da narrativa. Lá nos momentos da narrativa eu tenho a minha situação inicial, aquilo que vai fazer a minha abertura, o meu conflito, o meu clímax do conflito e o meu desfecho de como tudo se resolve. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da nossa história, espero que tenham gostado da nossa aula, que tenham entendido sobre os momentos da narrativa e sobre os nossos elementos da narrativa. E como não há mais nada a ser explicado, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.